Hoje, o candidato independente Robert Kennedy anunciou a suspensão de sua campanha à Casa Branca. Num ato no Arizona, Kennedy Jr. anunciou que vai apoiar Donald Trump. Há pouco, o candidato republicano comentou o apoio. We just had a very nice endorsement from RFK Jr., Bobby. And I'll be talking about that. We're heading out right after this. We're going to be going to Arizona. We'll be talking about that and a lot of other things too. But I just want to thank everybody, and I want to thank Bobby. That was very nice. That was really very nice. That's big. He's a great guy, respected by everybody. Bom, e ainda sobre a corrida eleitoral americana, ontem a vice-presidente e candidata do Partido Democrata, Casa Branca, Kamala Harris, voltou a atacar Donald Trump. No discurso de aceitação oficial à nomeação do partido para concorrer no lugar do atual presidente, Joe Biden, Kamala afirmou que vai trabalhar principalmente para desaprovar pautas defendidas pelo rival. Assunto para Ana Paula Henke. Eu primeiro quero saber aí o peso desse apoio do Robert Kennedy à candidatura de Donald Trump, Ana, e também essa fala de Kamala Harris, que hoje, então, finalmente assumiu, né, a candidatura, foi a nomeação formal do Partido Democrata no lugar de Joe Biden e, mais uma vez, então, atacando o seu adversário, Donald Trump. Então, Paula, vamos lá. Primeiro, Robert Kennedy Jr. É um nome de peso na política americana, claro, né? Sobrinho de JFK, filho de Bob Kennedy, que na verdade era quem eles gostariam que tivesse se tornado presidente nos anos 60, também foi assassinado. O que acontece, Paula, é que Robert Kennedy Jr. ele queria entrar nas primárias democratas exatamente contra o atual presidente Joe Biden. E o Partido Democrata não deixou que isso acontecesse. E, claro, não deixou porque ele tem um apelo muito grande com eleitores moderados do Partido Democrata. E então o Partido Democrata vetou a entrada dele nas primárias e ele acabou então saindo do Partido Democrata e concorrendo como um candidato independente, como aconteceu em 1992, quando teve um candidato republicano, que era George Bush, depois Bill Clinton, e tinha o Ross Perot, que era independente. E esse candidato independente em 92 acabou dividindo os votos dos republicanos e dando então a vitória a Bill Clinton. O que Robert Kennedy Jr. fez hoje é muito importante, Paula, porque por causa do federalismo americano, o que ele disse? Ele vai tirar o nome das cédulas eleitorais da presidência para a presidência em 5 de novembro apenas nos 10 estados roxos, aqueles swing states, os estados pêndulos, ou seja, ele continua nos estados que votam com republicanos ou democratas, os azuis ou os vermelhos, ele vai continuar nas cédulas, mas ele disse que nos estados onde ele pode atrapalhar Donald Trump, roubando ali 4, 5%, ele vai tirar o nome. E esses estados são os estados que basicamente definem a eleição de 2024. Esses estados roxos, eles mudam no decorrer da história americana, mas hoje Pensilvânia, Wisconsin, Ohio, Georgia, por exemplo, ele vai sair. Outra coisa interessante que ele disse também, Paula, é que ele tem muitas diferenças. O discurso dele foi um discurso histórico, muito calmo, muita gente já considerando como um dos discursos políticos mais importantes das últimas décadas, porque ele mostrou que em muitos pontos com Donald Trump há discordâncias sérias, inclusive em relação a políticas públicas domésticas, mas que não há como a América ser sustentada pela política segregacionista do Partido Democrata, o Partido Democrata que ele disse que não reconhece mais,
e principalmente ele disse que, como Donald Trump, ele quer terminar todas as guerras existentes no mundo e que hoje o Partido Democrata ele fomenta exatamente a continuação dessas guerras, o que os americanos sabem. Então, Paula, foi um discurso que todos estão analisando como um discurso importante. E outro ponto, ontem a Convenção Democrata que se encerrou, ela se encerrou de uma maneira apoteótica, com 100 mil balões caindo no Centro de Convenções de Chicago, muita música, muitos sorrisos, muita empolgação, e isso hoje acabou exatamente por causa desse apoio de Robert Kennedy Jr. a Donald Trump. Ou seja, aquele pico de açúcar, né, que todo mundo fala aqui nos Estados Unidos, o sugar high, tá todo mundo feliz, não durou sequer 24 horas. Kamala Harris ainda não apresentou nenhum ponto da plataforma de política de governo dela, nada sobre economia, políticas imigratórias, absolutamente nada, e isso também foi outro ponto colocado no discurso de Robert Kennedy Jr. hoje. Agora, o pessoal está dizendo aqui, já fazendo apostas, que se Donald Trump for eleito, Robert Kennedy Jr. terá um lugar no governo de Donald Trump. Muita gente fala que provavelmente é ali na Secretaria de Saúde, já que ele é muito preocupado com as doenças em crianças, principalmente, mas o que os eleitores queriam é que ele fosse chefe da CIA, exatamente para tirar de sigilo, né? Tirar ali os arquivos confidenciais, que nunca saem desses arquivos confidenciais, a verdadeira história do assassinato do seu tio JFK em 1963, que o Alexandre Garcia deve lembrar muito bem.